Boa noite a todos, eu peço desculpa pelo atraso, tivemos aqui um problema técnico. O meu nome é Henrique Cabral e é com muito orgulho que eu me apresento como médico interno. Orgulho-me porque, apesar do grupo de médicos internos constituir um terço dos médicos portugueses, contribuiu bem mais do que um terço da carga assistencial para os doentes de Covid. Eu vou ser o moderador deste webinar e sou também membro do Conselho Regional da Secção Regional do Centro e presidente da Comissão de Internos do CHUC. Verificamos que, há cerca de um ano, o novo Covid atingiu o nosso país de uma forma avassaladora, afetando transversalmente todas as áreas da sociedade civil. A necessidade de acorrer ao influxo constante e crescente de doentes motivou uma abnegação enorme da nossa classe profissional, colocando em causa o percurso formativo das mais diversas especialidades. Se por um lado existiu uma desmarcação de exames de uma semana para a outra no ano passado, este ano verificamos o prolongamento em cerca de um mês correspondente à primeira vaga de Covid. Será este mês suficiente para acorrer a possíveis falhas curriculares? Se este mês correspondeu à primeira vaga, então não será necessário ponderar uma eventual ponderação do tempo correspondente à segunda vaga, que foi bastante mais longa e exigente? Por outro lado, não será mais útil existir um influxo de médicos recém-especialistas do SNS, ou em vez de prolongarmos por mais uns meses os internatos? A cerca de um mês e pouco do início da época de exames, estaremos ainda em posição de alterar as datas? São estas as questões que motivam a realização deste webinar e, para tal, contamos com um painel que nos ajudará a discutir estes temas. Este é o primeiro de uma série de webinars dedicados à implicação da pandemia sobre os programas formativos da especialidade e em que contaremos com uma série de convidados com um papel preponderante nos processos decisivos relativamente ao internato médico em Portugal. Apresento-vos então o painel, a quem desde já agradeço a presença a uma sexta-feira à noite nesta reunião virtual. O painel é constituído pela professora doutora Dalila Veiga, que é coordenadora do Conselho Nacional da Pós-Graduação da Ordem dos Médicos, o recém-empossado Dr. Carlos Mendonça, presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, o Dr. Carlos Cortes, que é o móvel deste webinar e presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Queria relembrar aos colegas que nos estão a assistir que o objetivo deste webinar é também esclarecer dúvidas que possam existir relativamente a este tópico, pelo que pedia que nos enviassem as questões que estivessem para as verem esclarecidas, aproveitando o painel que aqui temos. Passaria então inicialmente a palavra à professora doutora Dalila Veiga para começar a falar sobre a temática deste webinar. Muito obrigado. Muito boa noite, Henrique. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Bastonário e igualmente o Presidente do Conselho Regional do Centro e na sua pessoa estender meus cumprimentos ao Henrique Cabral e a toda a Secção Regional do Centro, a quem agradeço o convite para participar neste webinar, e cumprimentar também o Dr. Carlos Mendonça, Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno. Tal como o Dr. Henrique começou a dizer no início deste webinar, este foi um ano absolutamente avassalador em termos de formação médica, em que em pouco tempo todos os serviços de saúde tiveram que rapidamente se readaptar perante uma nova realidade que nos atingiu de uma forma extremamente avassaladora e que nos apanhou numa primeira fase, nomeadamente se nos remontarmos aos meses de março e abril, obrigou a uma suspensão brutal de tudo o que era o nosso dia-a-dia, a nossa atividade regular tal como a conhecíamos, com impacto inevitável a nível da formação médica, inevitavelmente atendendo à suspensão da atividade que houve para dar resposta perante um vírus que não conhecíamos, uma pandemia nova que não sabíamos como tratar e, portanto, obviamente estamos a falar de um cenário, um verdadeiro cenário de guerra perante um inimigo invisível e que, infelizmente, ainda hoje em dia deixa profundas marcas no dia-a-dia dos países a nível mundial e, portanto, inevitavelmente, a nossa resposta inicial teve que ser parar tudo e concentrar todos os esforços numa única questão: conseguir começar a responder e fazer face ao vírus, o que, efetivamente, marcou muito na primeira vaga e só um bocadinho para contextualizar essa questão, foi o prejuízo que houve na atividade relativa aos doentes não Covid. Portanto, foi, apesar de Portugal ter tido um papel exemplar na altura relativamente à forma como enfrentamos esta primeira vaga, houve, por um lado, um atingimento significativo na formação médica, inevitável, porque tudo parou e tudo se concentrou no essencial, e inevitavelmente também houve um prejuízo grande em termos da resposta não Covid, que foi uma mensagem que retivemos para futuramente melhorar e evitar que se repercutisse nas vagas subsequentes.
Nessa altura, e infelizmente muitos colegas médicos internos, na altura, médicos internos, viram muitas das suas avaliações que tiveram que ser suspensas nessa altura e adiadas para uma fase posterior, quando houve uma acalmia, mas logo a seguir se começou a falar, quando as coisas começaram a acalmar, era após os 2 meses de suspensão total, de que forma é que se iria colmatar e se iria fazer frente ao grande impacto que teve na formação dos médicos, nomeadamente de que forma é que isso se iria repercutir e como é que se poderiam compensar. Decorrida a segunda época de exames, que decorre habitualmente em setembro, outubro, e, no entanto, atendendo a que nós passamos uma época de verão com uma de grande tranquilidade em termos do ponto de vista epidemiológico dos números associados a doentes com SARS-CoV-2, permitiu, de facto, que essa época não tivesse sido afetada e, portanto, decorreu com normalidade. Mas logo a seguir se começou a levantar a questão relativamente aos outros médicos que iriam terminar, portanto, no final desse ano, início deste ano, a seu internato de formação especializada, como é que se iria fazer a compensação relativamente aos seus blocos formativos que foram suspensos e estágios cancelados para poderem ir a exame. E desde aqui gostaria só, em termos de fazer assim uma pequena reflexão, eu julgo que é um bocadinho para depois também lançar a discussão, foi até solicitado a todos os colégios de especialidade que se pronunciassem relativamente à sua área de que forma é que poderiam encontrar, como é que os internos podiam fazer uma compensação e sendo que sempre que possível houvesse integração da atividade Covid, que fosse valorizada curricularmente nas especialidades em que isso seja possível, para efetivamente não prejudicar, e era uma forma também, obviamente, de valorizar e o justo reconhecimento, aliás, que este é um aspecto que é muito importante ter em conta, do papel de enorme espírito de missão e de abnegação que os médicos internos tiveram desde o início e que foram e continuam a ser uma força motriz importante na luta contra a pandemia. Não teríamos conseguido fazer face à pandemia da forma como fizemos até agora sem um enorme contributo e, portanto, a Ordem dos Médicos teve sempre duas preocupações fundamentais. Uma, salvaguardar de que forma é que conseguimos manter a qualidade da formação destes médicos e minimizar o impacto da sua formação. Por outro lado, reconhecendo que a sua formação foi prejudicada por inerência de uma missão maior, uma missão de salvar vidas, uma missão de salvar vidas pelo país, portanto, por todos nós, que os mesmos também não deviam ser prejudicados nesse sentido. E, portanto, foi então, desde muito cedo, foi feito um trabalho pela Ordem dos Médicos no sentido de sensibilizar o poder político, no Ministério da Saúde, para a questão de que se deveria ser dado, por um lado, a possibilidade de estender o período de internato pelo menos por mais 2 meses e, portanto, para permitir compensar os meses de março e abril, e, de igual forma, um adiamento inevitável da época de exames que transitaria de fevereiro para março para, a nosso ver, e esta era uma posição que foi defendida, aliás, pela maioria dos colégios, para maio e junho, porque isto permitiria não só a tal compensação, o acréscimo de 2 meses para compensar os meses de abril e maio, mas também depois os internos pudessem também se reorganizar, porque previsivelmente, efetivamente, em maio e junho seria expectável que os números fossem bastante menores. E estamos a falar, quando nós começamos e começamos desde muito cedo, e posso dizer, outubro, novembro, nós estávamos em permanente, a fazer pressão permanente ao Ministério da Saúde, era uma altura em que os números em Portugal, apesar de se encontrarem a crescer, ainda não tinha ocorrido a explosão de casos que houve após o Natal e o Ano Novo. No entanto, a resposta que foi sempre recebida foi que tal não seria possível, não houve qualquer abertura da parte do Ministério da Saúde, invocando questões, portanto, legislativas que não permitiriam, em termos de orçamento de Estado, que isso acontecesse, pelo menos foi o argumento que nos foi dado, mas mesmo assim, reparem que esta foi uma situação, nós pedimos então que se chegasse a pelo menos uma solução intermédia. Esse mesmo pedido, da nossa parte, prende-se que nós chegávamos ao início do presente ano, 2021, e continuava a não haver nenhuma resposta clara sobre se a época de exames seria adiada ou não. Portanto, a 1 de janeiro de 2021, nenhum interno sabia se teria que entregar o seu currículo dito a 10 de fevereiro e de que forma é que poderia fazer a compensação dos seus estágios, nomeadamente aqueles que tiveram uma suspensão total. Basta pensarmos nas especialidades cirúrgicas, em que houve uma suspensão total da atividade nos meses de fevereiro e março. E, portanto, continuamos a fazer uma forte pressão junto do Ministério
E a solução que se encontrou, ou melhor, a solução que nos foi dada, porque volto a ressalvar, e é importante que isto fique bem claro para todos os nossos colegas médicos internos, é que a nossa posição, sempre defendemos que os exames, a primeira época, perdão, fosse em maio e junho, foi esta solução que atualmente conhecemos, que é, aliás, a época de exames decorrer durante o mês de abril, até ao final de abril, sendo que é dado aos internos a possibilidade de estender o prazo de entrega do seu currículo vitae, que está preconizado o mesmo ser entregue em março, e portanto atrasar, portanto, no fundo traduz-se em pouco mais de um mês, num mês e uma semana de compensação de estágio formativo. Se me perguntam se esta é a solução ideal, não, obviamente, porque efetivamente a nosso ver a solução ideal nunca foi esta desde o início. E mais ainda, quando nos confrontamos no mês de janeiro com a situação dramática que vivemos em Portugal, em que novamente tivemos, e desta vez, o maior número de casos a nível mundial, portanto, tendo sido nós, infelizmente, o país no mundo com o maior número de novos casos e com o impacto que isso teve em todo o país, em todos nós, pareceu-nos que seria, no mínimo, lógico e desejável que tivesse havido alguma resposta, uma resposta que permitisse avançar, portanto, e adiar, porque chegou-nos e continuamos a chegar a preocupação e de facto a angústia dos médicos internos que nunca, em momento algum, equacionaram não estarem disponíveis e, portanto, sempre tiveram desde o primeiro momento e continuam a estar, mas efetivamente com uma enorme preocupação de perante uma carga de trabalho avassaladora e com sendo a sua atividade, terem o espírito de missão naquele momento ajudarem o país e concentrarem todos os esforços nisso, não estarem preocupados em ter um exame um mês depois. Felizmente e perante o confinamento que ainda hoje estamos a viver, a situação, envolvidas 3 semanas, está claramente melhor. E, portanto, hoje em dia todas as unidades de saúde se começam a reorganizar um pouco, mas isto não invalida de facto que houve necessariamente um prejuízo para estes colegas, muitos deles durante este período, e só agora é que poderão eventualmente estar a entrar em alguma fase, alguma calmia, e reconhecendo esta situação e porque não nos foi dada qualquer possibilidade de o Ministério reequacionar a possibilidade de adiamento, nós fizemos uma comunicação recente em que pelo menos solicitamos à CSS que equacionasse eventualmente para os internos, nomeadamente na chamada linha da frente, das especialidades que foram mais afetadas, pudessem ter a possibilidade de se poderem, por sua escolha, poderem se candidatar à segunda época. Portanto, isto era abrir uma exceção que está preconizado no Regulamento de Internato Médico, mas era uma forma de reconhecer de facto o seu papel fundamental que tiveram durante este período e que continuam a ter, e que de alguma forma tentar colmatar este prejuízo que lhes aconteceu e, portanto, de alguma forma minimizar para aqueles que não se sentissem preparados para ir para a época de abril, e reconhecendo que um mês e uma semana possa ter sido insuficiente para a preparação e para o cumprimento dos objetivos dos estágios formativos que foram prejudicados, e pelo menos tivessem uma solução alternativa. Neste momento estamos pouco mais de um mês do início da época de exames e, no entanto, até ao momento não temos resposta a essa situação, portanto, infelizmente, até ao momento não foi acautelado com prejuízo inerente sobretudo para os internos mais prejudicados, porque gostaria também de deixar aqui uma mensagem que também lança um bocadinho a discussão, que é importante termos em conta que esta situação não se reproduziu de forma uniforme a nível nacional. Foi variável em função de cada região, também muito em função da casuística epidemiológica, mas também por cada unidade de saúde. E daí que a resposta de cada unidade de saúde, portanto, os internos foram mobilizados de forma diferente por cada direção de internato médico em função das necessidades de cada unidade de saúde. E, portanto, isto também cria ainda mais problemas no sentido de encontrar uma solução que fosse universal e que servisse, que cumprisse os interesses todos. Isto é, inevitavelmente há especialidades que foram mais afetadas, outras menos, e, portanto, uns que eventualmente se encontram em menor prejuízo comparativamente a outros, mas isto, obviamente, que é uma inerência da situação que estamos a viver e que leva a que, efetivamente, exija de todas as partes alguma flexibilidade e uma enorme capacidade de adaptação perante as circunstâncias que estamos a viver, tendo sempre em foco que, obviamente, o principal papel
de todos nós é ajudar no combate a esta pandemia, salvar vidas, mas também, obviamente, não permitir que haja uma degradação em termos de qualidade da formação médica, que obviamente isso é inevitavelmente uma premissa fundamental na equação de assegurar cuidados de saúde de qualidade em Portugal. E, aliás, é importante também pôr uma última nota em relação a isto, é que muito se falou sobre a questão de alguns resultados em Portugal, mesmo em termos de taxas de mortalidade de algumas unidades de cuidados intensivos nossas em relação, por exemplo, a nível de outras realidades europeias, e acredito que, efetivamente, essa é uma componente muito importante, é de facto a qualidade dos médicos que se formam em Portugal, e este é um aspecto que denota, e se calhar esta pandemia trouxe muito ao de cima, não só o papel fundamental do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais de saúde, nomeadamente, neste caso, estamos a falar agora dos nossos colegas médicos internos e não só no combate a esta pandemia, mas também, inevitavelmente, a qualidade que lhes é reconhecida e que pode ser um fator importante a ter em conta nos resultados obtidos, e que faço votos que se mantenham e que não voltemos a viver uma situação como a que vivemos em janeiro deste ano. Muito obrigado, professora Dalila. Passaria então, nós já temos algumas questões, mas se calhar aguardaria para amilharmos mais algumas. Passaria então a palavra ao Dr. Carlos Mendonça, que é o novo presidente do Conselho Nacional do Médico Interno. Obrigado, Carlos. Obrigado. Quero começar por cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, cumprimentar também e agradecer desde já na sua pessoa o convite para esta sessão, cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos Médicos, cumprimentar a professora doutora Dalila Veiga, Presidente do Conselho Nacional da Pós-Graduação, e o Dr. Henrique Cabral, enquanto moderador, e também todos os colegas aqui presentes, para tentarmos esclarecer algumas das dúvidas que nos forem colocadas. Não me vou alongar muito naquela que é a contextualização que todos conhecemos relativamente àquilo que a pandemia causou, em particular nos internatos médicos, mas que foi muito mais do que isso. No que respeita aos internatos médicos, acho que é uma coisa muito óbvia e muito certa, é que todos foram afetados, uns mais, outros menos, e necessariamente há aqui diferenças por causa da forma como o vírus chegou a cada uma das regiões, a cada uma das instituições hospitalares. Continua necessariamente a haver instituições ainda muito afetadas e a tratar de muitos doentes, enquanto outros já estão numa fase de maior acalmia. Mas é exatamente essas diferenças que eu quero realçar para tentar passar a imagem de que é extremamente difícil e, se calhar, aquilo que é uma decisão igual para todos não será certamente a mais justa para todos. E torna aqui uma complicada sobre o que fazer a todos os colegas que fizeram o seu esforço, que deram o melhor de si neste período que já é longo e que neste momento sentem-se numa situação muito diferente perante outros colegas. De qualquer forma, quero aproveitar este momento para realçar uma coisa muito importante, é que apesar da parte do Ministério não ter havido aqui grande abertura para adiar mais a época, aliás, como a Ordem dos Médicos pediu atempadamente, temos algumas hipóteses para todos os colegas que continuam a ser afetados por esta situação e, desde logo, destacar a importância de poder ser considerada a compensação de tempo de internato, porque é disso que estamos a falar, de todos os colegas que foram afetados poderem considerar aquilo que, junto com o seu orientador de formação, com os diretores de serviço, mas poderem passar por essa vertente e considerarem a possibilidade de pedirem a compensação de tempo de internato e, portanto, dessa forma também adiarem a conclusão do mesmo, mas garantir aqui a possibilidade de realizar os estágios necessários. Quanto à época de avaliação, acho que neste momento, e apesar de estarmos a falar da época normal e de ser fundamental, hoje também estive presente na reunião do Conselho Nacional do Internato Médico e, apesar de tudo, a mensagem que foi passada em resposta àquilo que foi o pedido da Ordem dos Médicos, do Sr. Bastonário, para permitir que os colegas possam pedir a transição para a época especial da avaliação, é que da parte da Secretaria de Estado não há de facto abertura para esse mesmo pedido. Aliás, já estamos 11 dias depois daquela data que foi recomendada pelo Sr. Bastonário, que seria o 15 de fevereiro, para termos esta decisão, e efetivamente não parece aqui haver abertura para tal. O que é de lamentar, porque estes colegas estiveram sempre prontos quando foi necessário,
Só consideramos aqui neste pequeno atraso de cerca de um mês o adiamento causado e necessário pela primeira vaga da pandemia, mas não estamos a conseguir contabilizar aqui todo o adiamento que será necessário, todo o esforço que foi exigido nestes últimos 2 meses, de janeiro e fevereiro, e que foi também imenso, e portanto seria muito agradável, pelo menos, podermos ter aqui alguma flexibilidade também neste ponto, que ajudaria certamente muitos colegas. Portanto, também neste sentido, destacar para o futuro e para colegas mais novos que nos possam estar a ouvir, que existe a possibilidade de fazer estes pedidos de transição de época e esperamos que, pelo menos para a próxima fase, considerando estes tempos necessários, o Ministério possa ter atenção a esse fator e possa considerar, então, desde logo e precaver essa possibilidade num prazo mais adiante face àquele que está previsto na lei. Dessa forma, quero terminar, e para terminar, quero destacar o impacto que a pandemia teve em todos os internatos, o esforço que todos os colegas fizeram e que foi fundamental para conseguirmos ultrapassá-la, como parece estar a acalmar, e dizer que também da parte do CNMI estamos neste momento a reunir contactos da melhor forma para estabelecer contacto com todas as comissões de internos do país e fazer exatamente esta exposição das possibilidades que existem para todos os colegas. Apesar de estarmos a falar das avaliações finais deste ano 2021, teremos certamente repercussões nos próximos 1, 2, 3 anos também nessas avaliações finais e, portanto, junto às comissões de internos, procuraremos esclarecer todas as dúvidas e explicar exatamente aquilo que o Regulamento do Internato Médico permite para ajudar a colmatar estas falhas. Mas qualquer colega que esteja com dificuldades poderemos também esclarecer essas dúvidas e é exatamente esse um dos objetivos deste webinar que é fundamental nesta fase e para o qual estarei disponível naquilo que julgarem necessário. Muito obrigado, Carlos. É bom ver que o CNMI mantém a sua capacidade de acorrer aos médicos internos todos e a esclarecimento das suas dúvidas. Passaria então a palavra ao Dr. Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro, ex-coordenador do CNPG e que me desafiou a organizar este webinar. Muito bem, muito obrigado, Henrique. Cumprimento, em primeiro lugar, a doutora Dalila Vega, que é um gosto estar aqui connosco neste webinar. Dr. Miguel Guimarães, nosso bastonário, muito obrigado pela tua presença e, enfim, já tinha falado várias vezes ao telefone com o Carlos Mendonça, é a primeira vez que, enfim, o vejo visualmente e desejá-lo boa sorte nesta tarefa, que é uma tarefa muito importante e que tem muito valor dentro da Ordem dos Médicos, que é representar todos os médicos internos do país, todos os médicos que dão informação do internato médico do país, e é uma enorme responsabilidade. Esta série de encontros, enfim, este é o primeiro que vamos ter sobre formação médica relacionada com a pandemia. Tem também aqui uma mensagem implícita muito importante, é que nós andamos muitas vezes a falar que não podemos só pensar na Covid-19, nos doentes Covid-19, que há outra coisa além da Covid-19, e uma das coisas que são muito importantes, além dos outros doentes, não Covid-19, é a formação médica. A formação médica é muitíssimo importante, porque com médicos bem formados, com médicos bem preparados, é que nós conseguiremos sempre, no futuro, como o estamos a fazer no presente, ter as melhores soluções em termos de cuidados de saúde. O fundamento dos cuidados de saúde, como nós já ouvimos, enfim, esta pandemia veio pôr isso um pouco a nu, não são só, enfim, a capacidade física dos hospitais ou até tecnológica dos hospitais, mas são os seus recursos humanos altamente qualificados. E isso é importante nós nunca esquecermos, e numa das intervenções anteriores isso foi focado. A qualidade da formação médica é absolutamente estratégica para o nosso país e é algo que a Ordem dos Médicos não pode abdicar.
nem a Ordem dos Médicos, obviamente, nem os médicos, e nesse aspecto até me sinto muito tranquilo, porque tenho sentido ao longo dos anos este grande desafio dos próprios médicos internos em terem uma formação de qualidade. Não há vontade de simplificar, não há vontade de aligeirar a nossa formação. A nossa formação é exigente, comparando com outros países da União Europeia, por exemplo, e outros países fora da União Europeia, e nós queremos manter esta exigência de formação, porque é esta exigência na formação que vai permitir precisamente relevar estes desafios, e provavelmente este desafio é dos maiores desafios de saúde pública que este país viveu no último século, e conseguiu fazê-lo com relativo êxito, em grande parte pela grande dedicação dos seus profissionais. E a esse respeito, eu não poderia deixar de vos transmitir aqui, também, como médico, o orgulho que eu tenho na resposta que foi dada e, sobretudo, na resposta que foi dada pelos próprios médicos internos, em todos os momentos. E abdicaram, muitas vezes, aqui de um aspecto que é muito importante para eles, que é o seu currículo formativo, que é a sua formação, para se colocarem também na linha da frente e ajudarem este país nesta luta contra a pandemia Covid-19 e a dar um pouco a volta a todas estas dificuldades diretamente ligadas à Covid-19, mas também dificuldades que nós já conhecíamos e que foram amplificadas durante esta pandemia, as dificuldades das insuficiências do próprio Serviço Nacional de Saúde. E a esse respeito, eu acho que quem decide, o Ministério da Saúde, mas também a CSS, e enfim, outras organizações deste país, reconheceram muito mal este trabalho que foi feito pelos médicos internos. Eu queria recordar que o número de médicos internos representa sensivelmente 1/3 de todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é muito fácil nós percebermos que, independentemente, enfim, do grau de trabalho que foi desenvolvido por cada um dos médicos, dos profissionais de saúde, esta força de trabalho foi absolutamente essencial para conseguirmos obter os resultados, mesmo nas dificuldades, nesta dificuldade deste novo pico, desta terceira vaga. O trabalho dos médicos internos foi absolutamente fundamental. E permitam-me também, por exemplo, focar aquilo que aconteceu no meu serviço. Eu sou patologista clínico, portanto, nós tivemos aqui momentos muito difíceis, porque também estivemos, enfim, nesta linha da frente e sentimos muito bem a pandemia e as suas flutuações. Se não fossem os médicos internos, não só do meu próprio serviço, mas como todos aqueles médicos internos que vieram colaborar, que não sendo do serviço, que vieram colaborar no meu serviço, sem eles teria sido completamente impossível termos dado a resposta que demos. Portanto, os médicos internos, entre outros médicos, os especialistas, enfim, todos aqueles que participaram, estão de parabéns, mas é importante sublinhar este papel decisivo que tiveram. Mas quando chegou o momento do Estado retribuir essa ajuda, o Estado esqueceu-se de retribuir. E não estou a falar de nenhuma retribuição, enfim, de prémios, de aplausos à janela, nem de prémios remuneratórios. Eu estou a falar simplesmente do mínimo de respeito que se pudesse ter. E o mínimo de respeito que teria sido, enfim, exigível, que é exigível ter acontecido, era algum planeamento, precisamente para a formação médica, e naquilo que foi focado, antes de mim, pelo Carlos e pela Dalila, na questão da avaliação e na questão também das condições para cada um de nós, médicos internos, enfim, os seus orientadores também, os responsáveis pela formação médica, sentirem que a pandemia, além de prejudicar, enfim, as populações, a saúde das populações, não deveria ter tido esta capacidade de também prejudicar a formação médica. E, infelizmente, conseguiu prejudicar a formação médica, porque o próprio Ministério da Saúde e os organismos dependentes do Ministério da Saúde
não souberam acautelar a qualidade da formação médica. E havia aqui 3 parâmetros que eram essenciais estarem sempre na linha de horizonte de quem toma decisões. O primeiro parâmetro é o parâmetro da qualidade. Não obstante, esta dedicação que os médicos internos tiveram que ter em várias situações, nos seus hospitais, nos centros de saúde, na dedicação à luta contra esta pandemia, seria expectável que fosse criado aqui algum equilíbrio para poder manter o mínimo de qualidade da sua formação. Eu não estou aqui a dizer que essa qualidade, enfim, mínima não se manteve, mas houve falta de um esforço concertado, planeado, da parte do Ministério da Saúde para manter essa qualidade. Nomeadamente, enfim, e permitem-me utilizar esta expressão, nesta atrapalhada que tem sido a questão das compensações, das não compensações, o que é que poderia acontecer, o que é que não poderia acontecer. As coisas não foram devidamente acauteladas. O outro aspecto, que é um aspecto não menos sensível, que tem a ver com o aspecto de equidade na avaliação. E a equidade na avaliação, eu não estou a falar de igualdade na avaliação, estou a falar da equidade na avaliação, e a equidade na avaliação obriga a que, tendo em conta as circunstâncias da formação médica, durante este último ano, ou na época anterior, mais ou menos, enfim, à volta de 6 meses, ou na primeira época do ano passado, houve menos impacto, mas ainda conseguiu existir algum impacto, mas perante essas dificuldades, seria necessário o Ministério da Saúde publicar diretrizes muito claras sobre como tem que ser feita a avaliação e como é que se pode manter aqui algum grau de equidade entre as várias avaliações, também das várias especialidades, porque foi aqui focado e muito bem, houve algum impacto sobre determinadas especialidades, houve outro impacto completamente diferente, ou muito maior ou menor, noutras especialidades. Nem toda a gente sofreu, enfim, das mesmas dificuldades, tendo em conta a sua especialidade, não só tendo em conta a sua especialidade, mas tendo em conta também no local do país onde estavam a ser formados. Obviamente que, então, no mês de janeiro, isso sentiu-se muito, determinadas regiões do país, como Lisboa, como a região centro, tiveram um impacto totalmente diferente de outras regiões mais a norte do país. No início da pandemia foi ao contrário, as regiões mais a norte do país tiveram um impacto muito maior do que as regiões mais a sul do país. Portanto, é também muito importante o Ministério da Saúde, como faz no combate a esta pandemia, quando o Ministério da Saúde ou quando o Governo desenvolve esforços de combate à pandemia, não envolve, enfim, digamos, os mesmos recursos no mês de janeiro, não envolveu os mesmos recursos na área de Lisboa, como envolveu na área norte do país. Portanto, devia também ter existido aqui uma intervenção mais dirigida no que diz respeito à formação médica. E, finalmente, o terceiro ponto, não menos importante, não é um ponto propriamente do presente, vai ser um ponto do futuro. Eu não gostaria de ver nenhum médico interno ser prejudicado na sua avaliação, na progressão da sua carreira, por causa desta pandemia. Portanto, o próprio Ministério da Saúde terá, do meu ponto de vista, que desenvolver também aqui dispositivos para que estes médicos não sejam prejudicados quando tiverem que, enfim, subir na sua carreira, quando tiverem que fazer os seus exames, não serem mais uma vez prejudicados pelos efeitos a longo prazo desta pandemia. Eu tive, enfim, algum cuidado hoje de tentar fazer alguns contactos também para tentar perceber como é que as coisas estavam, como é que estavam para ser definidas, porque há pouco foi explicado e foi bem explicado pela Dalila, a Ordem dos Médicos não tem o poder de decidir. Não tem o poder de decidir como é que os exames vão ser feitos, como é que os exames vão ser regulamentados. Quem tem o poder para o fazer é o próprio Ministério da Saúde, normalmente é o seu secretário de Estado, neste caso o António Salles,
que tem tido essa pasta e é ele que tem que definir como é que vão ser feitas estas avaliações. Aquilo que me foi dado a conhecer é que estava pronto para sair, enfim, não quero antecipar nada, não é nada certo, mas um modelo seria um modelo muito semelhante àquilo que aconteceu nas avaliações anteriores, podendo, neste caso em concreto, se houver acordo do doente, poder fazer alguma dessas avaliações junto dos doentes. Isto foi aquilo que me reportaram que o Ministério da Saúde se preparava para fazer. Em relação às compensações, eu também acabei por perceber que, apesar de se falar muito das compensações, os números que chegaram, os pedidos de compensações que chegaram, e as compensações, enfim, envolvem a vontade do médico interno, do seu orientador e, enfim, da direção do serviço, não foram muito solicitadas. O número que me transmitiram, ainda agora, antes de começar esta reunião, é que tinha havido só 3% dos internos tinham solicitado uma compensação do seu internato. Sendo que, e penso que há pouco o Carlos Mendonça foi muito claro a explicar isso, todas as compensações que atrasassem ou que atrasam o internato até depois do dia 5 de março obrigam a que o interno faça depois o seu exame na segunda época. Portanto, não sei, agora nesta época de abril, que também é outra coisa que eu vos confesso que tenho algumas dificuldades em perceber, esta decisão que foi tomada pelo Ministério da Saúde, querendo, enfim, ajudar um pouco a formação médica e manter a formação médica com alguma normalidade, permitindo um prolongamento de alguns estágios, que o adiamento tenha sido só até o 5 de abril, até abril. Enfim, é a data que temos agora. Eu penso que não é o momento para estar a repor em questão essa data, mas parece-me que não faz sentido absolutamente nenhum, e eu concordo, enfim, com aquelas que têm sido as posições do Sr. Bastonário, também aqui da coordenadora do Conselho Nacional da Pós-Graduação. Faria muito mais sentido o alargamento ter sido maior, por exemplo, até maio ou até junho. Isso teria feito todo o sentido, tendo em conta o impacto anterior que a pandemia teve sobre o trabalho e sobre a formação médica de todos os médicos internos. Agora, parece-me aqui, e esta reunião que temos é importante, é sobretudo importante para nós tentarmos perceber quais são as questões que são colocadas, enfim, quais são aqui os receios que são colocados pelos médicos internos, mas o papel da Ordem dos Médicos é um papel muito importante, obviamente, mas será o papel de pressionar quem toma decisões, e quem toma decisões é o Ministério da Saúde, para tentar alterar um pouco, enfim, a dinâmica que tem demonstrado, não só nos últimos anos, mas com principal incidência sobre esses últimos meses, e olhar para a formação médica como um bem precioso na saúde. A formação médica não é só esta mão de obra absolutamente desenfreada que é muitas vezes utilizada até pelos próprios hospitais, porque apesar de muitos internos terem estado na linha da frente, muitas vezes não estiveram nas condições adequadas. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, portanto, algumas regras podem ser diferentes e algumas delas até podem ser mais aligeradas, mas não serve tudo. Não podemos colocar médicos internos sozinhos, por exemplo, em determinadas áreas da urgência ou em determinados serviços Covid, sem que haja o apoio de profissionais, de médicos mais diferenciados e mais especializados. Não vale tudo, e os médicos internos também não podem deixar que isso possa acontecer, porque continua sempre a existir aqui uma questão da responsabilidade individual dos médicos. Sim, senhora, o médico interno é sempre um médico em primeiro lugar, mesmo que ele ainda não seja especialista. Portanto, há muitas tarefas que pode desenvolver como médico e com a autonomia relativa que ele possa ter, mas tem que estar sempre acompanhado, de perto ou de longe, enfim, dependendo, obviamente, da circunstância, por um médico muito mais diferenciado. E isso nós não podemos abdicar, e eu lanço este desafio aos médicos internos, não esquecendo, obviamente, o seu juramento, e o juramento é de nós dedicarmos todo o nosso tempo e praticamente toda a nossa vida à parte assistencial
de ajudar as pessoas, mas também temos uma obrigação. E esta obrigação é uma obrigação de cada um de nós, mas também é uma obrigação de quem gere e de quem coordena os hospitais e quem coordena a formação médica. Nós temos a obrigação de aprender permanentemente. E não há nada, mesmo uma pandemia, que possa pôr esta aprendizagem, esta formação de lado. Porque amanhã, os médicos internos de hoje vão ser os especialistas que terão também que se confrontar com grandes desafios. Pode não ser um desafio, enfim, infecto-contagioso, um desafio de uma pandemia, podem ser outros desafios, e nós sabemos que há muitos, infelizmente, há muitas patologias que têm este desafio, mas os médicos internos de hoje vão relevar esses desafios no futuro. Terminei. Obrigado. Obrigado, Carlos. Nós já temos uma série de questões que depois vou colocar, mas agradeço a participação do nosso bastonário, Dr. Miguel Guimarães, a quem cedo a palavra. Muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Deixem-me cumprimentar, em primeiro lugar, todos os colegas que estão a assistir a este webinar. Quero dar um cumprimento especial à professora Dalila Veiga, enfim, e realçar o importante trabalho que está a fazer na área da pós-graduação. Cumprimentar o Dr. Carlos Cortes e felicitá-lo pela organização em conjunto com o Henrique Cabral de mais este webinar, que é um webinar importante para se poderem ouvir as pessoas, ouvir os médicos internos. Dar o meu cumprimento ao Dr. Carlos Mendonça e desejar-lhe o máximo de felicidades como Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, que é necessário, é fundamental, e o Conselho Nacional do Médico Interno tem feito, de facto, um trabalho extraordinário ao longo dos anos na defesa daquilo que é os interesses dos médicos internos. E cumprimentar o Henrique Cabral, que está a ser aqui este grande moderador, que está a fazer aqui um trabalho fantástico, que não é fácil, dadas as circunstâncias atuais da pandemia, dadas as circunstâncias atuais de déficits na formação em algumas, ou pelo menos em várias especialidades médicas. Algumas podem não ter perdido a oportunidade de formação, mas outras perderam com certeza. E não vou estar a repetir aquilo que já foi dito pelos nossos colegas, em que já falaram de vários pontos importantes relativamente à questão da formação. E gostava de realçar aqui meia dúzia de pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é que isto não é por acaso, e nós devemos tornar isto público, e devemos fazer disto também uma bandeira que é importante, e este é o momento certo para fazer, é que a pandemia veio definitivamente encerrar a famosa questão que existia em torno daquilo que a nossa Ministra da Saúde sempre desvalorizou, que é a importância fundamental que os médicos internos têm no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, os médicos internos não são apenas médicos que estão a aprender na sua área específica de especialidade, mas são médicos que fazem parte integrante das equipas. Os médicos internos trabalham juntamente com os médicos especialistas, ao mesmo tempo que estão a aprender, ao mesmo tempo que também estimulam a própria formação continuada dos médicos especialistas, constituem cerca de 1/3 dos médicos do SNS, e se os médicos internos, porventura, amanhã parassem de trabalhar durante uma semana, o Serviço Nacional de Saúde caía como um castelo de cartas. E se nesta pandemia os nossos responsáveis políticos ainda não perceberam isso, nós vamos ter que os lembrar desta situação e vamos ter que os lembrar de forma assertiva, de forma robusta, porque este é o momento certo também para colocar o dedo na ferida de algumas situações que se têm arrastado ao longo dos tempos, em que, com frequência, os médicos são, entre aspas, atacados, até podia tirar as aspas, são verdadeiramente atacados pelo poder político com o objetivo óbvio de tentar desvalorizar aquilo que é o trabalho dos médicos, por um lado, e de tentar manter aquilo que é a nova escravatura do século XXI, que é ter médicos em Portugal a trabalhar por um valor de remuneração muito inferior àquilo que acontece na imensa maioria dos países europeus,
da Europa Ocidental, concretamente, se retirarmos daqui alguns dos anteriores países da Europa de Leste, que ainda têm, de facto, algumas dificuldades nesta área. E, portanto, este momento, esta situação pandémica, veio reforçar, de facto, o valor e a responsabilidade dos médicos internos naquilo que é a capacidade de resposta do SNS. E por isso é que este webinar hoje existe. Este webinar hoje existe exatamente porque o que nós queremos, o que todos nós queremos, e vamos continuar a insistir, este não parece que seja, de facto, um assunto fechado, nem deve ser um assunto fechado, de que os médicos que estão nas várias especialidades possam ter a formação adequada àquilo que é o seu programa de formação, para não terem prejuízo nem na qualidade da sua formação, mas também e simultaneamente não terem prejuízo naquilo que é a carreira que vão poder fazer. Eu recordo que a formação dos médicos internos, e quem me está a ouvir sabe disto perfeitamente, é multilateral. É uma formação win-win para os médicos internos e para os médicos especialistas que são responsáveis por dar a formação. Porque os médicos internos aprendem uns com os outros, aprendem com os especialistas, mas os especialistas também aprendem com os médicos internos. E é por isso que os médicos constituíram, numa determinada fase da nossa vida, aquilo que se chama a carreira médica, em 1961, enfim, num livro, numa publicação num livro chamado A Carreira Médica, que foi na altura liderado, o grupo que fez este livro, pelo professor Miller Guerra, e que, na sequência da definição daquilo que era a carreira médica, constituiu-se aquilo que se chama hoje o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, que todos nós gostamos, porque trabalhamos de facto em equipa, porque trabalhamos uns com os outros, porque é o local onde se faz a maior parte da formação de todos nós, porque é aí que nós aprendemos algumas coisas que não se aprendem nos livros, porque é aí que acabamos por nos sentir apoiados uns com os outros. Esta carreira médica e este Serviço Nacional de Saúde acabaram por dar a Portugal uma bandeira importante dentro daquilo que são os serviços públicos que o país tem e que compara claramente de forma favorável com aquilo que acontece na maior parte dos países europeus. Favorável os indicadores do Serviço Nacional de Saúde, mas favorável também aquilo que é a qualidade dos médicos. Portugal tem, de facto, uma elevada qualidade de formação, tem uma elevada exigência naquilo que são os programas de formação das várias especialidades. Eu podia dar aqui o exemplo de 2 ou 3 ou 4 especialidades em que isto é objetivo. Por exemplo, a nossa especialidade de Medicina Geral e Familiar são 4 anos exigentes. Em poucos países europeus, a especialidade de Medicina Geral e Familiar tem esta qualidade de formação, mas podia dar também o exemplo da anestesiologia, uma especialidade completamente diferente, em que, de facto, aquilo que é a exigência na formação é extremamente elevado. E, portanto, os nossos internos, quando são especialistas na verdadeira acessão da palavra e capazes de fazer praticamente todos os atos próprios da sua especialidade, o que não acontece noutros países da Europa e mesmo nos próprios Estados Unidos. A qualidade do trabalho dos médicos internos, de facto, tem honrado o país e honrado, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde, não só durante esta pandemia, mas antes dela, e vai continuar, de facto, a fazê-lo. É verdade que os médicos internos precisam de um enquadramento ainda mais assertivo dentro daquilo que é a própria carreira médica. Porque a carreira médica começa quando nós somos especialistas. Mas a verdade é que nós temos que incluir o internato da formação especializada como o primeiro patamar da carreira médica. Isto é absolutamente essencial por uma questão daquilo que é a valorização do trabalho das pessoas, mas também por aquilo que é o reconhecimento de um patamar que é essencial para aquilo que é a principal trave mestra do Serviço Nacional de Saúde. Claro que a qualidade da formação veio agora ao de cima, em termos daquilo que é a resposta que Portugal está a dar à pandemia. Se nós olharmos para os vários indicadores da resposta à pandemia a nível internacional, claro que nós agora, em dezembro e janeiro, tivemos aqui, de facto, uma situação dramática, em que Portugal ocupou, infelizmente, o primeiro lugar a nível mundial em vários indicadores relacionados com a pandemia,
como por exemplo o número de infecções diárias, como por exemplo a mortalidade, como por exemplo também a questão da taxa de testes positivos por 1000 habitantes, mas esta qualidade da formação deixou marcas importantes naquilo que foi a resposta que nós demos no nosso país. E foi, aliás, elogiada a nível internacional. É verdade que com a atual Ministra da Saúde nós temos tempos difíceis. Acontece o mesmo que aconteceu com o coordenador do Plano Nacional de Vacinação, o Dr. Francisco Ramos. São pessoas que não têm respeito nem valorizam o trabalho dos médicos e dos outros profissionais de saúde. São pessoas que veem nos profissionais pessoas para fazerem aquilo que eles querem que seja feito sem qualquer compensação, mas sobretudo a falta de respeito que tem existido é uma situação que eu acho que é dramática e que nós temos que tentar mudar. Eu sei que não é fácil. Infelizmente, nós estamos a viver em Portugal um déficit grande naquilo que é a democracia do país. A oposição praticamente não existe. O Partido Socialista, o governo, neste caso concreto, vai fazendo mais ou menos aquilo que quer. E é difícil conseguir fazer alguma coisa de diferente. Mas eu acredito que nós podemos fazer alguma coisa de diferente, como conseguimos agora com o plano de vacinação. Como sabem, acabamos de concretizar a possibilidade dos médicos que estão fora do sistema, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, poderem ser vacinados também, porque fazem parte do grupo prioritário, porque vêm doentes Covid e não Covid, e conseguimos isso com muito esforço, conseguimos isso com uma grande acutilância, e conseguimos isso, obviamente, porque o coordenador da chamada Task Force mudou, porque se não tivesse mudado, provavelmente não teríamos conseguido. E isto significa que as mudanças na saúde têm que acontecer. Nós não podemos continuar a ter um governo que, na realidade, se olharmos para o Orçamento de Estado para 2021 e se olharmos para aquilo que é chamado o Plano de Recuperação e Resiliência, não há uma única palavra relativamente àquilo que são as carreiras dos profissionais. Não há uma única palavra sobre aquilo que é a importância da formação, sobre aquilo que é a qualidade da formação, sobre aquilo que é os meios que vão ser disponíveis para melhorar ainda a qualidade da formação. Zero. Nem no plano de recuperação e resiliência, nem no Orçamento de Estado para 2021. Aliás, o mesmo se pode dizer daquilo que é a valorização do trabalho e da responsabilidade que todos temos quando estamos a tratar doentes e quando estamos a servir o país, quando estamos a servir os doentes, quando estamos, no fundo, a fazer aquilo que melhor fazemos, que é o exercício da medicina. Ou seja, mais uma vez o Estado esqueceu aquilo que é a joia da coroa da saúde em Portugal, que são as pessoas, são os portugueses, são os médicos, são os outros profissionais de saúde, são aquelas pessoas que todos os dias fazem acontecer o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde somos todos nós. E sem o contributo, seja dos médicos internos, seja dos especialistas, seja dos outros profissionais, o Serviço Nacional de Saúde não teria a existência, nem teria a qualidade que tem. E este é o momento de nós sermos mais assertivos naquilo que é a defesa da oportunidade, quer de formação, quer de carreira, de todos os médicos. Não só dos médicos internos, mas concretamente, hoje estamos a falar dos médicos internos, podíamos estar a falar também dos médicos especialistas, e acho que a questão da formação, tal como foi dito antes pelos meus colegas, deve unir os médicos na defesa da qualidade da medicina, na defesa dos doentes e, obviamente, na defesa também dos próprios médicos. É fundamental termos aqui uma atitude, de facto, mais assertiva, não deixarmos este dossiê, que é um dossiê importante, que já foi explicado pela doutora Dalila Veiga, foi explicado pelo Carlos Mendonça, foi explicado também pelo Dr. Carlos Cortes, não podemos desistir de continuar a lutar por aquilo em que acreditamos. E temos que ir mais longe. Estes dossiês não podem ficar encerrados apenas porque o Estado decide que não. Porque a Ministra da Saúde não se interessa. Pelo aquilo que o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que também é médico, o Dr. Lacerda Salles, também acaba por não resolver as coisas atempadamente.
Algumas novidades seguramente irão existir, mas neste momento o que nós temos que fazer é continuar a lutar, temos que elevar a fasquia daquilo que são as nossas exigências e não podemos aceitar que os médicos, nomeadamente os médicos internos, porque os médicos internos são o futuro do país, sejam tratados da forma que têm sido tratados, com esta displicência, depois de terem eles próprios demonstrado de forma clara aquilo que é o seu sentido humanista e solidário perante uma necessidade imperiosa do país, pela capacidade de resiliência que também têm demonstrado durante este tempo, pelo conhecimento, pela competência, pela capacidade de decisão, mas sobretudo por terem estado ao lado do país, por terem estado ao lado dos doentes e por merecerem, por isso, ter direito a completar a sua formação, porque não é por mais 2 meses de internato, de formação que as pessoas possam fazer, que o Serviço Nacional de Saúde é prejudicado, bem pelo contrário. Quanto melhor for a formação dos médicos, melhor será o Serviço Nacional de Saúde e melhor será a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês pela qualidade do trabalho que desenvolveram e por aquilo que têm feito pelo nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Miguel. Eu, se calhar, agora passaria então a tentar lançar algumas das questões que nos foram sendo colocadas e que foram várias. Deixava já esclarecido que, no que concerne ao impacto da pandemia no internato, nos anos que não correspondentes ao ano final, também pensaremos fazer um webinar dedicado a esse assunto. Portanto, se calhar focávamos só no ano final, agora na resposta a estas perguntas. Eu penso que toda a gente compreende e aceita que o trabalho dos médicos internos seja exaltado, mas vemos muitos colegas que procuram respostas concretas a perguntas que nos vão sendo colocadas. Uma destas que nos foi colocada através desta plataforma e que me ressaltou um bocadinho à vista, e penso que a professora Dalila Veiga e o Carlos Mendonça também podem esclarecer, é relativamente à interface que existe com os órgãos governamentais. Ou seja, se o governo nos diz que não, que já se informou e não há nada a fazer, que já falámos com o CNIM e não há abertura, nós esbarramos uma porta burocrática, não existe outra forma de nós negociarmos ou de defendermos um bocadinho a qualidade da formação dos médicos internos de Portugal? Eu posso começar por responder. Bem, eu gostava de começar por falar, e até porque fui também acompanhando um bocadinho alguns dos comentários que foram sendo colocados neste chat, para lembrar aqui a todos, nós todos somos médicos e, portanto, somos todos médicos, estamos todos do mesmo lado. E gostaria de salientar que, efetivamente, e indo ao encontro da pergunta que me estás a fazer, é que das coisas que mais me custa como médica, e eu sou médica anestesiologista, portanto sou de uma das especialidades que mais foi chamada a dar resposta também perante a situação que vivemos, mas o que mais me custou e custa, efetivamente, é que nós não temos o reconhecimento devido pelos nossos decisores políticos, pelo esforço, pelo nosso espírito de missão e por todo o papel que tivemos ao longo deste tempo. Porque se há alguma forma de sucesso, ela se deve efetivamente ao papel que os profissionais de saúde tiveram neste período. E de facto eu compreendo muita da revolta que encontro e vi aqui esperada por vários internos de não terem encontrado, se efetivamente o que era expectável era que os nossos decisores políticos reconhecessem e que, no mínimo, perante todo o sacrifício que toda a gente fez e continuamos a fazer, porque a situação obviamente não está resolvida, que houvesse um reconhecimento desse esforço e que fosse dado, nomeadamente neste caso, aos médicos internos a possibilidade de não serem prejudicados, de poderem completar a sua formação e não serem confrontados perante uma situação de um absoluto caos instalado no país, perante a definição se iam um exame, se não iam um exame, como é que completavam a sua formação. Portanto, foram momentos, e mesmo a ordem chegou nos vários relatos de vários colegas, e portanto eu gostaria de esclarecer aqui que efetivamente temos que nos centrar um bocadinho que não somos fortes, estamos unidos. E portanto não existe aqui a divisão de os representantes da ordem, nós somos médicos e portanto todos nós nos representamos uns aos outros e portanto trabalhamos por o nosso mesmo objetivo, que é defender a nossa classe e servir bem os nossos doentes. E portanto era importante que os colegas, realmente há alguns comentários que havia aqui que se centrassem nisto.
Agora temos que nos perceber uma coisa, assim, nós vivemos num país democrático, existem regras, existe legislação específica e nós temos que respeitar as instituições. Se não respeitamos as instituições, não vivemos em democracia. E agora, obviamente que, e não podemos ser inocentes a considerar que não existe uma vontade de silenciar vozes incómodas, e as ordens profissionais, as ordens dos médicos, é muitas vezes uma voz incómoda, porque infelizmente nós temos, ainda muito recentemente aconteceu, alguns deputados ou alguns partidos questionam e acusam a ordem, por exemplo, do corporativismo, que a falta de médicos deve-se à não abertura de vagas para o laboratório de ordem dos médicos, quando efetivamente denotam um enorme desconhecimento do trabalho que é feito pelos colégios de especialidade e pelos outros órgãos da ordem, no sentido de maximizar a capacidade formativa, sem nunca abrir mão de uma coisa, que é assegurar que a qualidade formativa está assegurada. Nós não podemos entender que, para cumprir uma agenda política, se decida que um cirurgião se possa formar com metade das cirurgias que está preconizado no programa de formação e que é reconhecido pelos pares como sendo o baluarte mínimo para assegurar a qualidade, porque ninguém quer ser operado nessas circunstâncias por esse profissional. E, portanto, era importante que, de uma vez por todas, os decisores políticos valorizassem os profissionais que têm, os médicos que têm, e em vez de guerrear no sentido de tentar, efetivamente, não dar a resposta e não o reconhecimento, mas, pelo contrário, perceberem que o trabalho que fazemos é em prol de salvaguardar a qualidade da formação e que um dia que a mesma esteja perdida, a saúde em Portugal não vai ser aquela que temos atualmente. Obviamente que embarramos com um muro de silêncio e os nossos apelos não foram pedidos e, aliás, eu queria salientar que o CNI, o Dr. Arthur Mendonça agora é o novo presidente, mas o anterior CNI, fez um trabalho durante este período todo exatamente de falar com as várias comissões de internos dos vários locais para tentar efetivamente auscultar, perceber as dificuldades no terreno, e foi à luz efetivamente desse trabalho, juntamente com os órgãos da Ordem dos Médicos, do qual o CNI, como é óbvio, faz parte, que se tentou encontrar uma solução que permitisse salvaguardar o melhor interesse. Volto a dizer, para não ser repetitiva, não é esta a nossa solução, não era a solução que encontramos, mas agora, perante a situação que temos, e que era importante efetivamente termos em conta agora um mês dos exames, em termos de uma situação de minimizar o dano, ou seja, as pessoas que vão ao exame pelo menos terem conhecimento das condições em que o exame vai decorrer, que é algo que neste momento está a faltar e que, no entanto, mais uma vez ressalto, não é da responsabilidade da ordem, mas continuarmos efetivamente o nosso trabalho e no sentido de como é que vamos fazer daqui para a frente. A pandemia não foi embora, não sabemos como é que vai ser o próximo outono e inverno, nós temos efetivamente que ser uma voz unida no sentido de chamar a atenção e sensibilizar não só os decisores políticos, mas a própria sociedade civil, para perceber o que está aqui em causa é conseguir formar médicos de qualidade para que se traduzam em cuidados de saúde de qualidade. E, portanto, fazer um apelo nomeadamente aos mais novos, e muitos deles estão certamente, alguns dos que estão aqui a colocar alguns comentários, que a divisão enfraquece-nos. Pelo contrário, se nos mantivermos unidos e unidos pelo interesse comum que a todos, que é servir bem os doentes e manter a qualidade da formação médica, então aí poderemos continuar a ser uma voz ativa e fazer um apelo a todos nesse sentido. E deixo, mais uma vez, a disponibilidade da minha parte para esclarecer cada uma destas pessoas que foi colocando aqui comentários, porque não temos todo o tempo do mundo, se quiserem ter mais algum pormenor relativamente a todo este processo, porque efetivamente foi um trabalho muito duro durante estes meses da nossa parte para tentarmos, pelo menos, ter uma resposta e uma resolução um pouco diferente, porque senão, salvo contrário, o que teria acontecido muito provavelmente é que a época de exames manteria-se inalterada, com as inerentes consequências que isso teria para os internos, apesar de a atual situação não ser a ideal, mas foi aquela que o governo nos deu. Daí a importância de também prestarmos estes esclarecimentos, no fundo, explicar um bocadinho qual é que é o circuito da informação, e que eu fiz parte do Conselho Nacional de Médica Interna antigo, e explicarmos também um bocadinho o circuito de muitas vezes nós darmos a fazer algum trabalho, esbarrarmos contra uma barreira, mas eu penso que os comentários dos colegas vão muito no sentido de saber se existem algumas medidas mais concretas que se consigam antever, que vão entrar em vigor antes desta época de exames de abril, e se ainda existe a possibilidade de remarcação destes exames que estão a acontecer. É naturalmente uma altura muito estressante, e todos nós conseguimos perceber que as pessoas precisam de saber, apesar da decisão não depender exclusivamente da ordem, como é que os exames vão decorrer, se nós temos já alguma luz sobre esse assunto.
Bom, eu posso acrescentar algumas coisas. Primeiro, subscrever e agradecer a clareza da intervenção da professora Dalila, porque, de facto, há muito pouco a acrescentar aqui e foi muito esclarecedora. Objetivamente, e quando falamos agora da época de abril, tanto quanto sei, ou seja, os prazos estão marcados, saiu em janeiro o adiamento, não há qualquer previsão neste momento de que possa vir a sofrer alterações. Infelizmente, e aquilo que temos que pedir neste momento, é isso que estamos a tentar fazer, é que as regras pelas quais a avaliação se vai reger sejam conhecidas o mais rapidamente possível, assim como os júris, e que tudo esteja preparado para decorrer da melhor forma, porque efetivamente falta aqui um mês e qualquer coisa para começarmos com a época de avaliação. Agora, para estes colegas, e apesar de estarmos aqui a fugir se calhar um bocadinho ao assunto da avaliação imediata, destacar também que quando falamos das entidades decisoras, nomeadamente do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, são efetivamente aqueles órgãos, o Ministério, que tem a possibilidade de considerar e mudar a lei, que neste caso é o Regulamento do Internato Médico, que rege todo o internato médico. Mas nós temos exatamente isso também, que é o Regulamento do Internato Médico, e que, portanto, podemos lê-lo, interpretá-lo e usá-lo dentro das possibilidades que o mesmo possibilita, de certa forma. Ou seja, fazendo aqui uma visão retrospectiva do internato médico, importa destacar que o internato médico conclui-se com a avaliação final do internato médico, mas que antes disso é necessariamente obrigatório fazer a avaliação final do último ano do internato médico, e que enquanto essa avaliação não for feita, o interno não concluiu o seu período formativo e que ou seja, até esse momento pode fazer pedido de compensação de tempo. E, portanto, é algo que eu queria deixar muito claro, que é todos os colegas que, de certa forma, se viram prejudicados e que viram a sua formação prejudicada, existe a possibilidade de fazerem um pedido de compensação do tempo formativo, que será certamente muito relevante e que pode resultar ou não no adiamento, ou melhor, não no adiamento, mas na passagem para outra época, conforme o tempo que seja necessário compensar, porque, uma vez mais, houve situações muito discrepantes, houve colegas que se calhar só precisam de adiar alguns dias porque foram recrutados durante um curto período de tempo, houve outros que não, que passaram uma série de meses dedicados em pleno ao combate à pandemia, e esses precisarão de mais tempo para compensar no seu internato. E aquilo que digo para esta fase, e que neste momento o espaço é já relativamente curto porque se avizinha, aplica-se também às fases seguintes, não é? Ou seja, teremos aqui também a hipótese de discutir para a próxima época especial esta mesma situação e, portanto, aconselho a todos os colegas que nos possam estar a ouvir, se tiverem dúvidas, poderem entrar em contacto connosco, enviem e-mail para o CNMI para tentarmos perceber a situação e esclarecê-los o melhor possível, porque existe alguma possibilidade para minimizar os danos causados pela pandemia. Se calhar com alguma pergunta mais concreta neste sentido posso ajudar um pouco mais, mas deixar agora aqui o apelo, porque de facto aquilo que nós estamos a tentar nesta fase para os colegas para a época de abril é que as regras da avaliação sejam conhecidas, porque o exame está aí muito próximo e, portanto, não queremos mais atrasos neste momento que já é complicado para todos. Obrigado, Carlos. Eu agora vou fazer uma pergunta um bocadinho mais provocatória ao nosso bastonário e ao Dr. Carlos Cortes, que é o reverso desta situação. Não seria mais útil ao SNS, como seria certamente um bom fator noticioso para o Ministério, a aceitação e a recepção de um influxo de cerca de 2.000 médicos recém-especialistas, mesmo em detrimento de algum prejuízo de formação nos últimos meses? Médicos com capacidade decisiva. Portanto, no fundo o que eu estou a perguntar é se não seria também benéfico atualizar o SNS com mais cerca de 2.000 recém-especialistas. Dr. Miguel, está sem som. Não sei se o Carlos quer responder, quer dizer, a pergunta é para mim e para o Carlos? Pode ser para os dois, sim. Pronto, é assim, é evidente que seria benéfico para o SNS.
Agora, a questão que está aqui em cima da mesa, e eu apreciei bastante agora a intervenção, quer da Dalila, quer do Carlos Mendonça. O Carlos Mendonça colocou o dedo na ferida, que é o que nós, e eles falaram disto, e portanto por isso é que eu há pouco não falei, o que nós tentamos, e que de alguma forma lutamos por isso, juntamente com o Conselho Nacional do Internato Médico. O Conselho Nacional do Internato Médico, na altura, também nos apoiou, que é o órgão para o internato médico da ACSS e, portanto, do Ministério da Saúde. Nós queríamos uma situação intermédia em que os exames pudessem ser feitos em maio e junho. É óbvio que, se porventura a maior parte dos internos resolverem adiar o seu exame para a segunda época, o Estado fica com um problema em cima da mesa. Um problema grave. Um problema grave. E um problema grave porquê? Porque fica com os médicos ainda como internos mais tempo. Claro que os médicos passam a atrasar a sua carreira, ou seja, a sua entrada na carreira já como especialistas é atrasada quando o exame é adiado para a segunda época. Por isso é que nós insistimos em que o exame fosse em maio e junho. A diferença pode parecer pouca, mas de abril para maio e junho, enfim, já dava para compensar em algumas áreas, em algumas especialidades, mais um mês e meio, pelo menos. E esta situação de facto existe, e é uma situação que pode ser calculada, e podemos inclusivamente deixar isto em cima da mesa, juntamente com as pessoas com quem temos falado, o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, basicamente tem sido o ponto focal, o ponto de contacto nesta matéria. Portanto, o que eu acho, Henrique, respondendo diretamente à tua pergunta, é que os médicos devem se sentir confortáveis naquilo que é a sua formação. Seguramente que haverá alguns médicos, porque tiveram especialidades que não tiveram uma participação tão grande na pandemia, ou porque a sua participação na pandemia fez parte da sua formação. Estou a pensar, por exemplo, nos médicos, nos internos da área da infecciologia, nos internos de outras áreas mais afins, embora mesmo na medicina interna, quer dizer, a medicina interna não é só Covid-19, e portanto os médicos da medicina interna, apesar disto ser importante para a sua formação, acaba por ser excessivo, porque foi muita Covid-19 durante muito tempo, e portanto o mais importante de tudo é as pessoas sentirem-se confortáveis com a sua formação, sentirem-se que já fizeram a sua formação completa, que acham que podem fazer o exame final de avaliação e passarem a ser especialistas. Esta é que é a questão fundamental. A questão do SNS, cada um dos médicos que nos está aqui a ouvir, e enfim, eu não sei de que anos é que são os médicos que estão aqui presentes, podem ser do primeiro ano da especialidade, podem ser do último, mas os médicos aqui, que são do último ano da especialidade, seguramente que já fazem e já conseguem fazer sem qualquer dificuldade aquilo que é o que fazem os jovens especialistas também. E, portanto, o eles estarem dentro do Serviço Nacional de Saúde fazendo formação específica em algumas áreas que não conseguiram, ou tendo mais experiência em determinadas áreas que acham que é necessário, eu acho que isso é importante para o Estado. Isso é que valoriza o SNS. Não é agora vender uma imagem pública de que os médicos acabam todos agora a especialidade, o Estado contrata mais 2.000 médicos. Obviamente que este é sempre o objetivo do Estado. Aliás, a Ministra da Saúde devia ter outro nome, não é Ministra da Saúde, é Ministra da Propaganda, que é o que a Ministra passa a vida a fazer, é propaganda pura e dura. Foi nesse sentido que eu fiz esta pergunta, não é? Porque isto é a perspectiva que existe e que é altamente publicitável, não é? É um influxo de 1.310 novos especialistas, mesmo que seja à conta de prejuízo formativo. Carlos. Muito bem. Acrescentando aqui também alguns aspectos que já foram falados, entretanto já respondo à tua pergunta, mas enfim, a resposta estará em linha com a resposta que acabou de dar o bastonário. É preciso também, todos nós percebemos quais são as competências de cada um destes organismos. Há aqui três entidades que são importantes na formação médica e que participam na formação médica. A Ordem dos Médicos é uma delas, que tem um papel muito bem definido, que está definido, enfim, na elaboração dos programas de formação, que são propostos ao Ministério da Saúde, está definido também na avaliação que é feita dessa formação, portanto, através das visitas de idoneidade,
que também são enviadas para o Ministério da Saúde, mas tudo, e é preciso as pessoas saberem disto, tudo tem que ser, praticamente tudo, ratificado pelo Ministério da Saúde. Além do Ministério da Saúde, que tem, como devem imaginar, uma responsabilidade muito grande, e não há aqui, enfim, também fiz como a Dalila, estive a ver alguns comentários, e alguns comentários não se apoiam muito naquilo que é precisamente o dispositivo da formação médica. A peça central disto tudo é o Ministério da Saúde. Sem o Ministério da Saúde não conseguimos fazer nada. A terceira peça é o Conselho Nacional do Internato Médico, que tem como, enfim, principal missão, entre outras, é a parte da logística da formação médica, da colocação dos internos, enfim, da rotação dos estágios, etc. É fundamentalmente a parte logística. Não desculpando a Ordem dos Médicos, como não desculpando nenhum médico, porque todos têm uma parte importante na sua formação, foram feitas imensas pressões, permanentemente, junto de quem decide, para que as coisas fossem feitas de forma diferente. E é feito na formação médica, como é feito, enfim, em muitas outras áreas. Muita dessa pressão, enfim, até devo dizer que a esmagadora maioria dessa pressão não aparece nos órgãos de comunicação social, mas ela é feita, essas insistências são feitas, o Sr. Bastonário faz estas insistências, a professora a Dalila e o Carlos Mendonça também fazem sistematicamente essas insistências, junto do Conselho Nacional do Internato Médico, que trata da parte logística, e junto do Ministério da Saúde, que toma essas decisões. Agora, pode-se aqui discutir a interpretação que eu faço de alguns comentários, e eu compreendo perfeitamente estes comentários, a colocação destes comentários, enfim, há pouco mais de um mês e pouco dos exames, são comentários, de alguma forma, para a Ordem continuar a fazer essa pressão. Porque essas decisões são decisões do Ministério. Obviamente que eu, como médico, como dirigente da Ordem dos Médicos, também não fiquei satisfeito com o facto dos exames terem que ser, a avaliação tem que ser em abril. Não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nenhum nós estarmos a 2 meses dos exames e as regras, uma portaria especial que deveria já ter sido publicada para definir a estruturação dessas avaliações, como é que os júris vão funcionar, onde é que os exames vão ser feitos, em que moldes é que os exames vão ser feitos, já devia ter sido publicada há muito tempo. E há muito tempo que a Ordem dos Médicos anda a pedir ao Ministério da Saúde para o fazer. Aliás, há um ano atrás, a Ordem dos Médicos pediu ao Ministério da Saúde maior antecipação em todo este processo. E desde há um ano atrás anda a pedi-lo. Mas, infelizmente, esta tal portaria que estamos à espera não é publicada pela Ordem dos Médicos, é publicada pelo Ministério da Saúde. Portanto, esta pressão todos nós a temos que exercer, a Ordem dos Médicos a está a exercer, mas cada um de nós, médicos internos, orientadores de formação, diretores de serviço, responsáveis dos internatos médicos nos hospitais, nos cuidados de saúde primários, também devem exercer essa pressão. Quanto mais pessoas existirem a pedirem e a exigirem, maior será a nossa força. E, fundamentalmente, enfim, queria deixar aqui esta mensagem de todos juntos a pressionar para a mesma coisa é importante. E é importante criar, enfim, este movimento. Em relação à questão colocada, enfim, como disse o bastonário, o que interessa é ao Ministério da Saúde, interessa pouco esta questão da qualidade da formação médica. Porque depois, se alguma coisa correr mal, os responsáveis não vão ser os dirigentes do Ministério da Saúde, vão ser os próprios médicos. Portanto, o médico que estiver mal preparado, as causas, enfim, daquilo que puder acontecer, vai recair sobre os médicos. E por isso, nós o que temos que preparar é especialistas bem formados. E bem formados, também gostaria de dizer, aqui de 2 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com aquilo que está no seu programa de formação. Obviamente aqui com atenuantes, e é importante, no exame, essas atenuantes
também estarem presentes. O último ano, foi um momento diferente. Mas também há aqui alguma obrigação de ser considerado o trabalho que foi desenvolvido durante esta pandemia, independentemente das especialidades. Obviamente, algumas especialidades desenvolveram mais atividade do que outras nesta pandemia. Mas é importante considerarmos o trabalho que foi feito nas enfermarias. O trabalho que foi feito, enfim, até por alguns internos, o apoio que deram em cuidados intensivos, nos cuidados de saúde primários, na saúde pública, na questão dos inquéritos que têm sido feitos, no papel altamente relevante que fizeram no Trace Covid, até na linha SNS 24, tudo isso contribuiu para, por um lado, obviamente, melhorar a resposta à Covid-19, mas também para a formação das próprias pessoas. E tudo conta como formação. Todas as tarefas e os atos médicos que são desenvolvidos também são formação. E também, do meu ponto de vista, é a obrigação dos júris considerarem este momento especial e considerarem, em termos de formação, aquilo que foi adquirido no âmbito da Covid-19. Obrigado, Carlos. Eu lançaria outra vez uma questão mais concreta, que também se prende com a resolução de algumas questões que os colegas que vão fazer exame agora têm, que é, para além da data dos exames, que sabemos que vai ser em abril, o que é que temos mais? Se calhar começava por ti, Carlos Mendonça. Para além da data, neste momento, temos essencialmente um processo a decorrer, mas que aqui ainda não é divulgado, não é? Ou seja, ainda não temos neste momento conhecimento dos júris, aguarda-se a portaria que o Dr. Carlos Cortes falou, com esclarecimento quanto a isso e quanto às regras em que moldes irá decorrer, e espera-se, será essa a perspectiva, que seja muito semelhante aos moldes em que decorreu o ano passado, quando foi adiada a primeira época por 2 meses, julgo, e portanto será muito provavelmente dessa forma, mas aguarda-se as indicações legais sobre este exame, que neste momento ainda não são conhecidas. Não sei se mais alguém... Sim, eu queria acrescentar que relativamente a essa questão, estamos na fase, portanto, a ACCS fez dentro dos prazos que tinha acordado ali a identificação da lista dos vários presentes juros locais de realização de exames. A Ordem dos Médicos está neste momento a terminar até 5 de março a finalização, portanto, a indicação dos representantes de cada do colégio e de suplentes, e portanto essa informação será divulgada. O que está preconizado é que até 15 de março venha a ser divulgada pela ACCS a identificação dos locais e dos respectivos júris, e seria igualmente desejável que as ditas regras da realização de exame também surgissem quanto antes. Mas em relação a este processo, e especificamente no que depende da Ordem dos Médicos, estamos efetivamente a terminar, iremos cumprir o prazo que está estipulado e, portanto, os colegas que irão fazer exame irão ter conhecimento mesmo a curto prazo. Outra das questões que foi surgindo, e isso também, novamente, eu peço desculpa ao Sr. Bastonário e ao Carlos Cortes, mas estas perguntas são muito do âmbito do Carlos Mendonça e da professora da Veiga, que é, se foi considerado algum mecanismo de atenuação, isso obviamente que interfere um bocadinho com as grelhas dos programas formativos, mas atenuação de todos os pontos curriculares que não foram acontecendo, nomeadamente pós-graduações, cursos, e se existe alguma matéria sobre isso. Não sei, posso falar, Carlos? Pronto. Em relação a isto, é preciso também ressalvar aqui um aspecto importante, que é a Ordem, juntamente, portanto, os colégios de especialidade e o órgão do Conselho Nacional dos Médicos, fizeram um trabalho no sentido de, isto é transversal às várias áreas, no sentido dos colégios valorizarem curricularmente o trabalho desenvolvido pelos médicos internos no âmbito do trabalho realizado na luta pela pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, sempre que possível, em função, obviamente, da área de formação especializada, ser integrado no plano formativo, mas isto, obviamente, que é possível em algumas áreas, na medicina interna, anestesiologia, por exemplo,
infecciologia, na parte de medicina intensiva, pronto, mas que efetivamente sempre que possível, mesmo muitas vezes até alguns colégios propõem na forma de estágios opcionais, mas é importante que isto não significa, e isto é importante também a mensagem que se passa em relação a isto, é que sempre que os objetivos formativos foram prejudicados ou que o tempo de realização do estágio ultrapassou em mais de 10% a sua duração prevista, necessariamente isto leva à necessidade de compensação. É o exemplo que eu vos dei há bocado, mas se formos pegar relativamente ao exemplo de uma especialidade cirúrgica, mas se pegarmos, por exemplo, na parte das consultas, por exemplo, na medicina geral familiar, é igualmente importante. Os médicos de medicina geral familiar viram muito a sua atividade condicionada pela realização, por exemplo, do trace Covid. E, obviamente, com uma redução franca na realização de consultas, por exemplo, de hipertensão, de diabetes, portanto, da prevenção, portanto, há inevitavelmente um impacto e, portanto, é necessário fazer uma adaptação em função disto. E isto vai levar necessariamente a que haja compensação em muitas situações. E, portanto, não podemos assumir que se possa, nesta época de avaliação, que se possam fazer, digamos, redução do que está preconizado. Aliás, as grelhas de formação existem, estão publicadas e não são alteráveis. Agora, existe sim uma sensibilização para que haja um senso, e existe, isto é transversal, não só aos presentes de júri, mas aos colégios de especialidade, muitos deles até posso partilhar que alguns estão a querer fazer algumas recomendações no sentido de sensibilizar os presentes de júri a terem isso em conta, a que seja valorizado essa atividade dos médicos internos e que os mesmos não sejam prejudicados. Relativamente à questão dos cursos de pós-graduações, eu queria só salientar que nós temos duas fases neste ano. No primeiro semestre, a primeira fase foi o cancelamento, o adiamento. E na segunda metade do ano de 2020, o que assistimos foi exatamente a conversão para modelo online e realizações online, e portanto acho que esse número a nível final e nos próximos anos não se irá traduzir tanto numa limitação, porque houve de facto uma adaptação. Acho que é muito mais complicado, é um aspecto muito que é difícil de neste momento conseguir dar uma resposta cabal, tem a ver com muito adiamento de muitos estágios formativos, muitos, nomeadamente às vezes até em centros altamente especializados e em função, portanto, de algumas especialidades que só naquele centro é que fazem, tinham tudo organizado para receber determinado número de internos, e que agora é necessário recalendarizar, e portanto não podemos dizer, não, esse estágio afinal elimina-se porque a pandemia, quer dizer, isto obviamente não é possível. Agora, daí que é necessário, e por isso é que, e já foi dito previamente por outras pessoas, isto é uma luta que ainda não acabou, que continuar a pressionar o Ministério no sentido que é necessário criar mecanismos que permitam colmatar estas deficiências que existem e que efetivamente se traduzem numa dificuldade dos internos conseguirem ter a sua formação tal como está preconizada, aliás é de lei a realização da sua formação tal como está preconizada, e portanto temos que necessitar os esforços de encontrar as melhores soluções, minimizando obviamente a situação de prejudicar aqueles que nunca hesitaram desde o primeiro momento em estar na linha da frente e colaborar em prol de todos nós, em prol do nosso país, e portanto é importante mais uma vez salientar e que terem a noção que é reconhecido todo esse esforço e todo esse espírito de missão pela Ordem dos Médicos, infelizmente pelos nossos decisores políticos parece não ser, caso contrário provavelmente não estaríamos a ter este tipo de limitações. Obrigado, peço desculpa que eu estava aqui com um problema no ecrã. Carlos Mendonça, não sei se querias adicionar alguma coisa a esta questão que tinha colocado. Ou seja, acho que é mesmo isso, existe a sensibilização de toda a gente, não é? Todos os colegas passaram por isto, tanto os colegas internos como os colegas especialistas, e portanto estão naturalmente sensibilizados para terem estes fatores em consideração. Há muitas especialidades a que se aplica e é possível contar este tempo no âmbito do internato, outras que não, mas novamente, e acho que é importante realçar isso, que haverá, de certa forma, uma decisão mais individualizada entre especialidades e entre o próprio interno, sentir-se se quer fazer uso dessa opção ou se não e quer concluir a sua formação como inicialmente programada, desde que sejam cumpridos todos os requisitos formativos necessários, poderá então ir a exame e estará apto para tal. Concluindo na questão dos cursos, que me ficou claro e vejo que estão aqui também a colocar essa questão,
a professora Dalila referiu isso, que é, inicialmente os cursos foram muito cancelados, não é, no primeiro semestre, mas depois eles acabaram por acontecer online. Com certeza que para muitos dos colegas não foi o plano inicial que fizeram no início de 2020 sobre que cursos frequentar e o que poderiam fazer ao longo do ano, mas essa é uma situação que mesmo para o futuro irá mudar e, portanto, assistimos neste momento à existência de imensos cursos online e, portanto, foi uma falha da formação que mais penalizada no primeiro semestre, mas que talvez o segundo semestre tenha permitido colmatar numa fase em que a pandemia esteve mais calma e que estes cursos transitaram para o modelo online e permitiram colmatar as falhas que o primeiro semestre não permitiu necessariamente. Eu só queria, Henrique, se puder Sim, intervir, caso disto. eu só queria também deixar aqui, não me passa, enfim, pela cabeça que os internos possam ser prejudicados porque têm menos cursos ou menos apresentações, isso não me passa pela cabeça, quer dizer, independentemente de ter havido aqui mais cursos online, enfim, ou seja, aquilo que for, nitidamente esses cursos, por um lado, deixaram de existir durante um grande período de tempo, diminuíram muito, e por outro lado, mesmo em momentos em que esses cursos voltaram, enfim, a aparecer, muitos dos internos estavam alocados à atividade assistencial. Portanto, não me passaria pela cabeça que os júris, que são feitos de médicos, são médicos como nós todos, não tivessem aqui algum entendimento, que fingissem que esta pandemia não aconteceu. Esta pandemia aconteceu, houve um impacto sobre a formação médica, obviamente que nós queremos manter uma qualidade formativa e, portanto, os internos têm que ser avaliados, mas têm que ser avaliados à luz do que aconteceu este último ano. Nenhum júri poderá ignorar aquilo que aconteceu este último ano. E o exame, quando será feito com todos os outros anos anteriores, incluindo este último ano. E este último ano tem uma realidade muito clara sobre a parte assistencial do país. E a formação médica em Portugal, enfim, como em qualquer outro país do mundo, apoia-se sobre aquilo que é a formação médica. Nós trabalhamos, a formação médica é feita nos hospitais, nos centros de saúde, com doentes e com profissionais de saúde. E aquilo que aconteceu neste último ano teve impacto. Os médicos internos estiveram nesta pandemia e, portanto, os júris, do meu ponto de vista, não têm outra alternativa do que considerarem tudo aquilo que aconteceu durante essa formação médica, durante esta pandemia. Não o poderá esquecer. Portanto, não me passa pela cabeça que alguém que algum júri possa chamar a atenção porque falta aqui mais um curso, menos um curso, mais um artigo, menos um artigo. Não seria, do meu ponto de vista, minimamente razoável. Obrigado, Carlos. Dado a avançada hora, eu se calhar pedia a cada um que fizesse umas breves palavras de conclusão, de forma a conseguirmos tranquilizar também, apesar de apreciarmos o contributo que todos os médicos internos deram durante a pandemia, tranquilizar um bocadinho estes colegas que vão fazer agora exame, apresentando os factos relativamente às vossas áreas de atuação, que possam atenuar um bocadinho o nervosismo normal existente nesta fase. Se calhar começávamos pela ordem com que começamos o webinar e daria a palavra à professora doutora Dalila Veiga. Bem, efetivamente, pronto, para retirar um bocadinho a angústia que estes nossos colegas médicos internos possam sentir, eu acho que a melhor notícia que tivemos nos últimos tempos e que esperamos que se mantenha é relativa à calmia que está a existir nos números e que não estamos a viver o caos que estávamos a viver em janeiro. Caso contrário, a situação seria ainda mais dramática e, portanto, mais uma vez, a não aceitação do Ministério da Saúde, a nossa proposta, seria claramente ainda mais dramática, porque muitas unidades de saúde estão neste momento a reorganizar-se e, portanto, a permitir, digamos, um retomar do que é a atividade habitual. Acima de tudo, ressalvar que, efetivamente, todos os colégios de especialidade
estão solidários e reconhecem o papel dos seus médicos internos nesta pandemia e, portanto, obviamente, que estão sensíveis à questão de ser valorizado e reconhecido o seu trabalho e, portanto, isso mesmo em sede de exame final, obviamente estou certo que não haverá qualquer tipo de constrangimento nesse sentido, muito pelo contrário, nem faria sentido que fosse de forma diferente e, portanto, que esse não seja um motivo para criar mais angústia do que aquilo que têm tido nos últimos tempos, porque de facto, para quem fez o seu último ano de formação especializada durante este ano, foi um ano muito conturbado e isso é reconhecido por todos. E portanto, neste momento, eu acho que a maior tranquilidade que podemos dar agora aos nossos colegas é que rapidamente se esclareçam quais são as regras que estes exames vão ter e também o conhecimento dos respectivos júris e locais de realização de exame, para que assim possam finalmente terminar com alguma tranquilidade este percurso, que foi de facto um percurso muito difícil, muito tortuoso, mas que em meu nome pessoal como médica, mas também como cidadã, agradeço a todos o empenho que tiveram e o papel fundamental e o espírito de missão, que é isso que caracteriza a essência da nossa profissão e honraram efetivamente a medicina portuguesa com o vosso exemplo. Muito obrigado. Carlos Mendonça. Bom, para tranquilizar estes colegas e também os mais novos que nos possam estar a ouvir, dizer que estamos atentos, que estamos tanto dentro da Ordem dos Médicos como com as restantes estruturas a acompanhar todos os desenvolvimentos deste processo. Estamos atentos às muitas mensagens que nos chegam dos colegas com todas as situações particulares e que por vezes são mais difíceis de resolver e que têm as suas particularidades. E que, enquanto CNMI, estamos disponíveis para todos os colegas, para as dúvidas que tenham e consideramos que o contacto com as comissões de internos será fundamental, pois elas conhecem muito melhor a realidade de cada uma das instituições do nosso país, das instituições formativas, e que, como sabemos, no último ano houve algumas diferenças no modo de atuação pelas necessidades que sentiram a nível regional, pelas decisões que foram tomadas pelos conselhos de administração e, portanto, estamos atentos a acompanhar todo esse processo, não só para esta época de abril, em que é fundamental a publicação das indicações e a divulgação das datas concretas para o exame, para todos estarem a contar com isso, mas também já a pensar mais à frente e com tempo para as restantes épocas e para aquilo que cada colega pode fazer. E, por fim, demonstrar uma vez mais a disponibilidade do CNMI para o que precisarem e agradecer a todos os colegas pelo esforço imenso que tiveram no último ano e que continuam a ter e esperar que isto, de facto, acalme e seja rapidamente ultrapassado. Obrigado, Carlos. Agora passava a palavra ao Dr. Carlos Cortes. Sim, muito rapidamente, enfim, fazendo também novamente minhas as palavras dos oradores anteriores. Este momento tem que ser um momento, enfim, de tranquilidade para as pessoas, tem que se focar no que é importante neste momento da sua vida, e o importante neste momento da sua vida é o seu exame. Há pouco a Dalila dizia que os números estavam a melhorar, eu sinceramente espero que sim, espero que as coisas se mantenham desta forma. Aquilo que esta pandemia nos tem, enfim, ensinado é que temos de ser sempre muito cautelosos e temos apanhado aqui algumas surpresas, enfim, menos agradáveis. Aquilo que tem acontecido com esta questão da formação médica aconteceu, eu também o disse há pouco, com a pandemia. Tem havido uma falta de antecipação, tem havido uma falta de planeamento, é sempre tudo em cima do acontecimento. E aquilo que, enfim, agora há provas durante o mês de abril, haverá depois do verão, setembro, outubro, e haverá também no próximo ano, porque isto vai ter impacto sobre a formação médica durante ainda algum tempo, e aquilo que é preciso começar a fazer agora é planear e tentar pensar o que é que vai acontecer e como é que podemos resolver os problemas das próximas épocas e o Ministério da Saúde não esperar um mês antes para, enfim, publicar as regras destas avaliações. Uma das intervenções dos comentários que eu achei interessante
e este desafio é para o Henrique, é no próximo webinar juntar aqui o Ministério da Saúde, porque também é verdade, nós estamos aqui todos da ordem e dizemos que o Ministério da Saúde não faz ou não fez, mas também seria importante, e eu gostaria muito, que o Ministério da Saúde também respondesse aos internos, também dissesse o que tem a dizer sobre esta matéria, porque é a parte mais importante, é quem decide, é quem toma as decisões. Portanto, eu também gostaria de ter aqui o Ministério da Saúde para nos poder dizer o que é que quer fazer para estas épocas de exames e qual é o seu entendimento sobre a qualidade da formação médica, enfim, sobre as avaliações. Eu agradeço, apesar de tudo, porque é importante nós percebermos, enfim, as opiniões, as angústias, as sugestões que nos são transmitidas. Já há aqui uma série delas, penso que no Facebook não vi, mas também haverá mais algumas. E eu também, enfim, lançava aqui um desafio a estes participantes, aos participantes desta sessão, de pegar em algumas delas e de podermos, nos próximos dias, aquelas que não respondemos durante este webinar, o podemos fazer, podemos prestar esse esclarecimento nos próximos dias. Esse trabalho também é um trabalho para o Henrique. Já estava a contar com isso. Já estou a fazer as demarches, para termos alguém... Muito bem. Muito bem. E boa noite e obrigado a todos. Deixava então as mensagens de conclusão com o nosso bastonário, a quem agradeço novamente a participação e a todos os nossos palestrantes. Muito obrigado, Henrique. Eu, em primeiro lugar, quero deixar aqui um agradecimento à organização deste webinar, que os inclui a todos, não é? Sobretudo a ti e ao Carlos Cortes, que foi quem está aqui a ter o principal papel na organização deste encontro com os médicos. Segundo, realçar a importância que é ouvir as pessoas. É fundamental ouvir as pessoas que nós representamos, neste caso os médicos internos, mas é óbvio que nós temos que estar cada vez mais perto dos médicos. É verdade que a pandemia nos afastou um bocado, de várias reuniões que nós fazíamos de forma presencial e agora fazemos estes webinars, enfim, em que estamos aqui, mas não nos conseguimos ver todos uns aos outros, portanto é diferente. É como a história da relação médico-doente e as chamadas telefónicas à distância, porque não são bem consultas, não é? Terceiro aspecto, nós devemos continuar a insistir nesta matéria, apesar do exame estar em abril. Nós temos aqui duas situações que eu acho que são importantes e que têm que ficar definidas, e é fundamental tratarmos disso, e conto com a Dalila e com o Carlos Mendonça para isso, que é primeiro como é que vai decorrer o exame, as regras completas para o exame. E eu penso que vai ser dada a mesma oportunidade neste exame semelhante àquela que aconteceu em março, abril do ano passado, que é o exame eventualmente poder decorrer em condições especiais se os efeitos da pandemia ainda forem fortes e, portanto, e não existir a possibilidade das pessoas estarem a deslocar. Mas isto tem que ficar decidido já, porque as pessoas têm que saber exatamente com o que é que podem contar, e pode acontecer de uma maneira ou de outra, em função daquilo que também for o interesse dos próprios médicos internos. Segundo aspecto, e a Dalila já o focou e ficou muitíssimo bem, é que na reunião que nós tivemos com todos os colégios, a participação foi de facto massiva. É óbvio que os colégios e as pessoas que vão fazer parte dos júris percebem que a situação este ano é diferente dos outros anos. A pandemia é de facto uma coisa real, afetou várias coisas na nossa vida, obviamente está a ter um impacto na questão da formação, mas é uma experiência que afetou várias áreas da nossa sociedade, não é só a questão da economia, a cultura, a educação, enfim, há aqui uma série de áreas que foram afetadas e nós temos que tentar de facto que o impacto naquilo que é a formação médica seja o mais baixo possível. Mas os presidentes dos colégios e os colégios sabem esta situação e, portanto, eles não vão ter, obviamente, aquilo que é o grau de exigência habitual na avaliação dos internos nesta fase. E, por último, gostava de deixar em cima da mesa esta questão que há bocado o Carlos Mendonça falou e muito bem, que é a questão de que quem não se sentir de facto todo em todo capaz
de fazer o exame neste momento porque acha que tem deficiências acentuadas naquilo que é o seu currículo, obviamente que deve recorrer para a segunda época, que deve recorrer aos serviços da ordem, se for necessário, para que a gente possa interceder nesse sentido, porque eu sei que alguns prazos, por exemplo, já acabaram. Por exemplo, para a medicina geral e familiar, claramente o prazo já está ultrapassado, mas é sempre possível tentar fazer isso e nós podemos ter aqui um papel de influência também. Última questão que eu quero deixar e que a Ordem, de facto, tem feito esse papel ao longo dos anos, é assim, nós temos, de facto, duas joias da coroa dentro daquilo que é o papel que a Ordem dos Médicos tem na sociedade civil. Uma tem, obviamente, a ver com a questão da formação. A formação, de facto, é a área mais importante, juntamente com a ética e a deontologia. Ou seja, o médico completo é o médico que tem uma boa formação e que tem princípios éticos e deontológicos naquilo que é o exercício da sua profissão. E, portanto, estas duas áreas, que são áreas em que a Ordem, numa delas, tem uma autorregulação completa, que é o caso da ética e disciplina. Nós fazemos a autorregulação da ética e da disciplina. A outra área, que é a área da formação, como disse há pouco o Carlos Cortes, e bem, ela está dividida com o Ministério da Saúde. Isto é, aquelas questões que dependem da Ordem são questões que têm a ver com a qualidade daquilo que tem que ser feito, nomeadamente nos programas de formação, nomeadamente naquilo que são os vários indicadores, nomeadamente na avaliação da capacidade e idoneidade formativa dos serviços para que os internos possam, de facto, fazer uma formação completa, etc. A parte do Ministério da Saúde é esta parte mais administrativa da realização dos exames, da marcação dos exames e por aí fora. Ainda assim, a Ordem tem aqui um papel que eu acho que é um papel importante e que é importante que eu continue a ter. E, portanto, deixo uma palavra final para todos os médicos internos, de que tenham esperança, de facto, no futuro que aí vem. Nós temos, estas épocas de pandemia são também épocas de transformação, mesmo que porventura se sintam que tiveram alguma área em que podiam ter feito mais formação e não fizeram, não vão ser piores médicos por causa disso. É sempre possível recuperar, mesmo como jovens especialistas. E eu costumava dizer, a propósito disso, e deixo-vos esta parte final que eu acho que é importante, que é, quando se falou da educação, do encerramento das escolas, foi colocada a questão de que as crianças iam ser seriamente prejudicadas por as escolas estarem fechadas um mês ou dois. E eu, na altura, respondendo a um jornalista que me colocou esta questão, eu disse o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, as crianças estiveram sem escola, não foi durante um mês ou dois, não foi com ensino à distância, foi durante muitos meses, que ultrapassou em muitos casos mesmo um ano. E foram essas mesmas crianças que mais tarde, já como adultos, construíram a Europa que a gente conhece. Portanto, o perder algum tempo ou o perder um pouco uma área específica em que não se conseguiu fazer a formação total, não significa por isso que vocês também vão ser piores médicos. E eu quero deixar-vos aqui esta mensagem, que é uma mensagem que eu julgo que se adequa ao momento e desejo-vos a todos o máximo de felicidades e qualquer situação relacionada com o internato médico, vocês têm sempre à vossa disposição o Carlos Mendonça e a Dalila, que estão sempre atentos a estas situações, e se for necessária a intervenção da Ordem, por exemplo, para poderem adiar o exame para a segunda época, façam isso, usem também os nossos serviços, usem os nossos consultores jurídicos se for necessário, para aprofundarem as questões, e obviamente que nós estaremos sempre disponíveis para intervir em qualquer circunstância. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Carlos, muito obrigado ao Henrique, à Dalila e ao Carlos Mendonça pelo trabalho que têm feito. Um abraço a todos e bom ano e felicidades para o exame que aí vem. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço novamente aos nossos 4 palestrantes, a todas as cerca de 300 pessoas que em Pico nos chegaram a ver, e peço-vos que estejam atentos, uma vez que o internato e a pandemia vão continuar a ser tema dos nossos webinars. Obrigado.